vocês desse que era esse 1 minuto que eu queria apresentar para vocês. Então, agradeço o convite da Lilian, do programa, para a nossa roda de conversa, né? E aí eu vou falar um pouquinho da educação matemática crítica e do ciclo investigativo, que é o que a gente tem trabalhado ultimamente, né? Esse aqui é um trecho do filme A Vida é Bela, não sei se vocês já assistiram. Nesse trecho especificamente, essa mulher é uma professora de matemática, né, e de crianças, e aí ela vai comentar, assim com muita surpresa, o tipo de problema que se trabalha na Alemanha com crianças do que para nós seria o ensino fundamental 1, né? E aí o problema, ela não vou lembrar os dados assim exatamente, mas ela fala, para você manter preso um judeu que, por exemplo, tem algum problema, deficiente físico, é tanto de dinheiro. Para você manter um judeu com uma outra característica, é tanto de dinheiro. E um outro de uma outra característica é outro valor. E para você matar todos, é tanto. E aí, quanto que você economizaria se você matasse todos, ao invés de ficar gastando para mantê-los, né? E aí tem um homem conversando com ela e tem uma roda de pessoas ao lado. E aí as outras pessoas falam, nossa, mas não! E aí o homem, não, mas não é um problema assim tão complexo, basta fazer uma multiplicação e depois uma subtração. E aí ela vai e retorna. Eu também fiquei bastante surpresa, mas as nossas crianças aqui, elas não resolvem problemas desse tipo. E para você que é um adulto, é uma coisa complexa. Às vezes as outras pessoas olhando para eles dois, assim, conversando, e aí falando, e ela pega e vai e complementa, né? E esses são os problemas que as crianças na Alemanha trabalham. Eles de fato são uma outra raça, né? E daí eu gosto de colocar esse pequeno trecho porque ele retrata bem, enquanto professores, como que a gente trabalha ou ensina o conteúdo de matemática. O que nos chama a atenção um problema desse tipo? Porque o problema ele é contextualizado, aliás, muito bem contextualizado, né? Mas a nossa surpresa é como desta mulher e do homem, porque não, é só uma multiplicação, não é tão complicado assim, ou como das outras pessoas que estão falando, nossa, mas o que é isso? Como que pode colocar um problema em que se sugere que mate o outro e ainda pergunta quanto economiza com isso, né? Então, a educação matemática crítica, na verdade, ela vem de discussões da educação crítica. E a educação crítica, ela vai beber, a gente lembra logo de cara quando fala em educação crítica, dos pioneiros que foram a Marilyn Frankenstein e o Paulo Freire, né? Com as discussões dele de educação para emancipação, uma educação transformadora, etc. Essas discussões de ambos vêm por volta da década de 70, né? E a educação matemática crítica, o maior difusor dela é o Woolley, né, que é marido da professora Miriam, da Unesp de Rio Claro, né? E o Woolley vai colocar que a educação matemática crítica, ela vai surgir, na verdade, de algumas preocupações que vão vindo desde da questão da educação crítica, né? Então, principalmente das discussões sobre os reflexos da Guerra do Vietnã, a grande expansão dos movimentos feministas, dos movimentos antirracismo, das questões do uso da energia atômica. Então, todas essas questões estavam borbulhando, né? E ele vai colocar que a matemática crítica, ela não é uma metodologia de ensino. Ela não tem um currículo específico para ser seguido, né? E também não é um ramo especial da matemática. Mas, na verdade, ela é mais uma questão de ideias, de preocupações emergentes de natureza crítica da educação matemática, né? Então, em um dos textos deles, de uma entrevista, uma palestra que eu assisti com ele, não me lembro bem em que momento exatamente, mas ele fala que ele foi na Austrália e lá foram contentíssimos falar com ele de que eles tinham uma escola que seguia um currículo de matemática crítica. E ele, porque não tem um currículo de matemática crítica, né?
E aí eu poderia conhecer a escola, né? Teve muito interesse de conhecer a escola. E aí ele vai conhecer, é uma escola que é uma escola para ciganos, né? E daí ele viu lá tudo muito contextualizado na questão cultural dos ciganos, etc. e tal. E ele perguntou assim, desde que essa escola existe, quantos dos alunos que frequentaram ela entraram na universidade? Nenhum. Então ele vai colocar que essa é uma outra preocupação que a gente tem que ter, né? Porque apesar, não tem um currículo de matemática crítica e a gente não pode ficar na superfície, ou nas coisas mais simples, porque há uma necessidade de avançar, né? Na verdade, a educação matemática crítica, ela, como a educação crítica, vai falar muito da questão da problematização e do diálogo como aspectos chaves. E é para além do conteúdo matemático, mas você não pode descuidar do conteúdo matemático, que ele é extremamente importante, porque senão os alunos que são egressos dessas escolas não vão estar nas mesmas chances que os outros alunos que seguem o currículo comum, né? E aí esse trabalho do OLI, na verdade, como eu tinha falado, ele vai participar de um grupo na década de 80, que tem um projeto financiado pelo governo da Dinamarca, que era Educação Matemática em Sociedades Altamente Tecnológicas. E a partir disso é que começam os trabalhos do OLI e a divulgação pelo mundo todo dessas ideias da educação matemática crítica. Bom, quais as preocupações, na verdade, que estão presentes nessa questão da educação matemática crítica? Ele vai focar nessa questão importante, né, das ideias da etnomatemática, então da importância, não existe uma matemática, existem matemáticas, né, que são feitas por diversos grupos e a gente deve levar esse contexto. Essa questão da equidade e da justiça social também são muito fortes e decorrentes desses movimentos sociais, da questão da expansão lá do feminismo e dos movimentos antirracismo. A questão da emancipação, que é forte, e do diálogo, que vem da questão da educação crítica, né? Essa preocupação não só de levar em consideração o lugar de onde o estudante vem, então o background dele, mas também do lugar que ele pode vir a alcançar. Então o foreground do estudante também é importante. O conceito de matemacia, e que é bastante semelhante ao que o Biratã fala de materacia, né? Que está dentro do letramento, na verdade, matemático, né? E aí que vai tratar no mesmo sentido de letramento, que aqui no Brasil começa também com um estudo de linguística feito pela Mary Kapp, se não me engano, né? Em que ela vai falar do conceito de letramento e eles vão colocar isso, de que o letramento de matemática não é você saber o conteúdo e o procedimento de matemática, mas para além disso, fazer uso desses conteúdos, desses conceitos de matemática, para você te auxiliar na tomada de decisões, para te auxiliar numa leitura de mundo mais ampla, né, te auxiliar a efetuar uma tomada de decisão. Tá? E aí, com isso, obviamente, a questão da inclusão e da exclusão. Porque ele fala que, infelizmente, o que a gente observa nas aulas de matemática das nossas escolas é um ensino de matemática que não dá a oportunidade para os alunos entenderem a presença da matemática. Vários deles nos perguntam, mas por que eu vou fazer isso? Acham que matemática não tem utilidade ou relação com nada no mundo real. Quando, na verdade, a gente sabe que, parafraseando o tema da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, a matemática está em tudo. Né? Então, o que será que falta, na verdade, para que a gente traga esta realidade para dentro da sala de aula e esses alunos consigam enxergar essa presença da matemática na realidade. Né? Bom, então, uma das preocupações da educação matemática crítica, né, é pensar em para quem é essa educação matemática, com que finalidade, que tipo de matemática
ensinar e que necessidades atender. Porque na medida em que você faz uma seleção do currículo, como por exemplo essa escola na Austrália, você está na verdade já direcionando qual vai ser o foreground desses alunos, porque eles não vão conseguir, como no caso, frequentar, continuar academicamente. Tá? Então, o que a gente observa é que a matemática é vista por muitos como uma ciência fria, né? E que algumas pessoas altamente capacitadas ou bem dotadas, elas se saem bem, mas que a maioria é até que aceitável que não se saia muito bem, né? E aí esses que se saem bem, aí eles são reservados a alguns postos, e nesses que não se saem tão bem, é reservado que vão obedecer ou desenvolver outros tipos de trabalho, né? E quando na verdade o que a educação matemática crítica vai colocar é que qual é essa matemática que pode ser ensinada para todas as pessoas, né? Como trabalhar com uma matemática que faça sentido e que possa ser ensinada para todos. Então o Olli ele vai falar que a educação matemática ela pode ser orientada para promover o desenvolvimento de competências que permitam compreender e questionar decisões de um ponto de vista social e política. Ou seja, um ensino de matemática que objetiva desenvolver a competência democrática. Então, o aspecto principal da educação matemática crítica é essa questão da competência democrática. A gente fala muito de desenvolver o cidadão crítico, da criticidade, a educação matemática crítica vem com os preceitos da educação crítica, e a educação crítica vem com os preceitos da teoria crítica, né? Então, esse crítico não é crítico de contestação, né? Mas é um crítico de ver aquilo, interpretar e tomar um posicionamento. Pode ser, inclusive, a favor daquilo, né? Então, essa necessidade, a capacidade de análise. E daí, o que a gente pergunta? Não tem um currículo. Não é uma metodologia de ensino. Como que a gente pode levar essa educação matemática crítica para dentro da sala de aula? A gente tem visto alguns trabalhos que têm sido desenvolvidos bastante interessantes, algumas experiências de professor. Poucas, é verdade, mas existem, né? E daí, um dos caminhos para a educação matemática crítica se fazer presente nas salas de aula é o ciclo investigativo, tá? O ciclo investigativo, ele é um modelo teórico do Wild e do Pancho, de 1999, né, também conhecido como PPDAC, que são as siglas, né, de Problema, Planejamento, Dados, Análise e Conclusão. O que o PPDAC vai, o que esse modelo teórico propõe? Tem que haver uma problematização desse conteúdo que você quer ensinar. E aí, essa problematização, você vai apresentar um problema e, na fase do planejamento, vai ser, na verdade, levantado questões intermediárias para trabalhar, para responder esse problema. Depois, na fase de dados, né, vai se incluir esse processo da coleta de dados. No planejamento já se definiu como que vai ser feito isso, né? Eu depois vou apresentar algumas tabelas falando cada um desses na sala de aula, como que a gente tem trabalhado com os professores, tá? E na fase de análise, então, vai se tratar como que a gente vai fazer o tratamento desses dados para que, na conclusão, que é o que vai encerrar a investigação, a gente consiga responder o problema que foi proposto nessa primeira fase da problematização. Então, aí se coloca um posicionamento crítico e reflexivo, que pode, inclusive, gerar um outro problema a ser respondido. Em geral, os alunos fazem uma apresentação, põem cartazes na escola, escrevem alguma carta para alguma autoridade, se for uma coisa que compete a alguma outra pessoa. Então, o que a gente tem observado é que usar o ciclo investigativo, ele dá um sentido, na verdade, para o conteúdo que está sendo trabalhado. Então, falando mais detalhadamente de cada uma dessas fases, tá? Então, na fase da problematização. Então, numa roda de conversa, né, então vai se definir e discutir alguns elementos desse assunto que vai ser estudado. Então, por exemplo, nós trabalhando
trabalhando com os professores de Limeira, né, falando do ciclo investigativo da educação matemática crítica. Teve um momento que todo mundo viu aí falando do povo que estava colocando silicone industrial, né, e que tinha muita gente morrendo, etc. e tal. Então a gente levou para fazer essa problematização alguns slides que mostravam como tem crescido assustadoramente o número de pessoas obesas, né? E primeiro assim, os Estados Unidos é que era o maior, e depois assim, em 20 anos, como que cresceu muito em alguns países, particularmente na China e no Brasil também a gente conseguiu, parece que duplicar o número de pessoas acima do peso. E daí as pessoas pensam, na verdade, em formas mais rápidas de chegar ao seu peso. Então, com cirurgias, lipoaspiração, etc. E depois as pessoas acabam morrendo, aí aproveita para reformular o corpo, etc. E tal. E daí apresentamos vários gráficos mostrando esses índices. Um projeto do Márcio Atala na cidade de Jaguariúna, em que ele vai falar que estar acima do peso causa uma série de problemas, entre eles colesterol, ataque do coração, etc., uma porção de coisas, e que nesse 10 meses em que foi feito de Jaguariúna, a quantidade de pessoas, que foi muito significativa, que conseguiram controlar a pressão e diminuir os índices de colesterol. 10 meses é um tempo muito curto, e na verdade as pessoas não foi só com a alimentação, mas também com exercícios. Então a gente fez essa problematização, fomos conversando como que era a alimentação das crianças na escola, se tinha cantina, como que era da prefeitura, etc. e tal. E o problema de pesquisa é como são os hábitos alimentares e de atividade física deste grupo de professores aqui da escola. Então esse era o problema de pesquisa. Então eu coloquei o problema e aí a gente começou. Então essa foi a parte da roda de conversa, em que a gente definiu o problema que ia ser investigado. As professoras já trabalharam com os animais favoritos da turma, se os alunos, como eles se posicionavam sobre ter um animal de estimação, se um animal silvestre, a questão também das datas de aniversário, como são comemorados em diversos países. Então, esse é um exemplo da problematização. Também pode aparecer jogos, desafios para fazer essa contextualização. E aí ela apresenta o problema e na fase seguinte, que é a do planejamento, vão aparecer as questões intermediárias. Então, para responder como é que são os nossos hábitos alimentares e de atividade física, que perguntas que a gente vai responder para depois a gente conseguir responder esse problema maior. Então, se faz atividade física, se come fora de casa, se come fritura, se come doce, quantas vezes se toma mais refrigerante, quanto de água bebe, foram várias as perguntas que elas fizeram. E aí, o nosso objetivo é que, olhando o que os professores têm ensinado do primeiro ao quinto ano, que a gente conseguisse variáveis que elas pudessem tratar. Então, as professoras do primeiro ano vão trabalhar só com variáveis categóricas e vão trabalhar com tabelas simples, etc. Do segundo ano em diante, já começa com tabela de dupla entrada, outros tipos de variáveis. Então, a partir do que elas foram perguntando, eu fui tendo cuidado de ver se a gente ia conseguir os 4 tipos de variáveis, né? Nominal, ordinal, quantitativa discreta e quantitativa contínua, né? Então conseguimos lá as variáveis com as diversas perguntas delas, né? Então elaboramos os instrumentos e aí vimos como que a gente iria fazer para responder. Então esse aqui seria a fase do planejamento. Então, no caso com os estudantes, é também a mesma coisa, vai elencar as perguntas específicas que vão ser feitas e ver se vai anotar com os estudantes na lousa, se eles vão responder um formulário do Google Forms, etc. Como que vai construir o instrumento e como eles vão responder. Daí depois os momentos da coleta de dados, né? Então se vai ser entrevista, questionário e como que eles vão respondendo, para depois começar a análise. E aí na análise elas precisavam entender como que a gente identifica a natureza das variáveis. Então isso foi trabalhado na análise. E a partir da natureza de cada variável, que tipos de registro que a gente pode fazer. Então, que tipo de gráficos, que tipo de medidas estatísticas dentro do que elas têm que ensinar, né? E
e que tipo de tabelas, né? Então isso a gente fez na análise com elas, e depois elas também vão fazer com os alunos, mas aí adequando o que elas precisam ensinar com aquilo que foi feito, o que foi solicitado. Daí, na fase da conclusão, então, a partir dessas respostas que se tem, elas vão responder essa pergunta. Então, matematizar com registro para interpretar os resultados, verificar a coerência entre os dados e os objetivos que se tinha, matematizar com uma roda de conversa e refletir a forma de agir e corrigir eventuais erros ou falhas, como proceder com a divulgação desses resultados, tudo isso faz parte dessa conclusão, né? E como que eles vão apresentar isso na escola, ou para a comunidade e etc. Né? Então, a gente fez, na verdade, com o tratamento da informação, mas tem outras pessoas fazendo com outros tipos de conteúdo. Mas em todos, essa questão da problematização e depois das discussões e todas as fases do ciclo são obtidas. Não sei se vocês já viram um trabalho, mas também a gente considera bastante interessante, um trabalho em que o professor, na questão da problematização, apresenta o mapa do Brasil e as regiões, né? E aí eles vão levantar dados sobre a questão da população que tem em cada estado e da produção de riquezas de cada região, né, do estado, de cada região. E aí se divide, a professora traz para a sala uma quantidade de biscoitos igual ao número de alunos que tem na sala. E aí se divide, os alunos, eles são sorteados por cada região e é proporcionalmente a quantidade de pessoas que tem em cada região. Depois pega a quantidade de biscoitos e distribui proporcionalmente a quantidade de riquezas que produz nessa região, né? E aí o que acontece? A gente chega, na verdade, no Nordeste, que tem várias pessoas, mas a quantidade de riqueza produzida não é a mesma. Então você tinha, por exemplo, 2 alunas e um biscoito. E aí você tinha na região Sudeste 4 alunos e 7 biscoitos. E aí na região Norte, etc. e tal. E aí elege-se um representante de cada região e eles têm que, dialogando, né, chegar, fazer trocas, comprar alguma coisa. Então, eu compro o direito do pessoal da região Sudeste ficar no litoral, por exemplo, lá no Nordeste, para que eu possa trocar por alguns biscoitos com eles. Tá? O que se observou numa das turmas que foi feito? Eles não fizeram nenhuma troca disso. Né? E eles discutiram e o pessoal que tinha menos biscoito do que alunos, eles, quando discutia, falou que achava assim um absurdo, porque se tinha um biscoito para cada aluno, por que não podia distribuir igualmente pelas regiões? Né? E o pessoal que tinha os mais biscoitos, por exemplo, na região Sudeste, eles tinham mais biscoito que crianças, mas eles queriam mais biscoitos ainda. Então eles não trocavam por nada das outras regiões. Né? E aí sai toda uma problematização com relação com o que acontece de verdade, na sociedade. Onde quem tem mais, quer mais. E onde quem tem menos não consegue sair desse menos. Então, a partir disso, desses dados, quando trabalha com conteúdo de porcentagem, etc., mas para além do conteúdo matemático, se trabalhou com essas questões que a gente pode chamar de políticos sociais. Né? Então, são tipos de trabalhos que a gente tem feito com os professores da educação básica e tem visto orientado a produção de sequências de ensino feitas por esses professores para trabalhar com os seus alunos. Então, eles sugerem quais são as problemáticas que são mais adequadas para os alunos das turmas em que eles estão e a gente vai orientando como trabalhar o ciclo investigativo e que outras questões poderiam ser discutidas com isso. Quando a gente analisa o currículo de matemática, a gente vai ver que a maioria dos livros didáticos e das atividades que são desenvolvidas, o ensino ele na maioria das vezes, descontextualizado, distante da realidade, e isso vai contribuir para aquelas perguntas de para que serve isso, ou então isso não serve para nada, né? Que vai se tornar um obstáculo para o processo de uma formação de uma atitude democrática por parte dos alunos. Então, vai chamar a atenção isso de... Porque é normal eu achar que eu posso ter muito e que os outros não tenham o suficiente, né?
o que isso acarreta socialmente falando, né? A maioria das aulas de matemática está embasada na ideia de que o professor e o livro didático, por possuírem conhecimento, possui também toda a autoridade. Então, que é uma das coisas que o João discutiu lá com relação às demonstrações, né? Então, a autoridade está no livro ou então do professor. E cabe aos alunos obedecer aquilo que é pedido através dos exercícios, que vão supervalorizar a reprodução mecânica. A educação matemática crítica, ela vai bater muito forte nessa questão do adestramento dos alunos, né? Então, o conteúdo de matemática, ele tem que servir para transformar essa realidade do aluno, como já falava o Paulo Freire lá, com a educação lá dos seus jovens e adultos. E ninguém discorda que a função da aula de matemática é ensinar matemática. Então, isso é um ponto assim indiscutível. Só que o conhecimento matemático, ele tem que ser base para o conhecimento tecnológico, mas não no sentido de tecnológico, de computador, software, não é isso. É um tecnológico no sentido da questão das técnicas, mais próximo do que o Sador vai falar, acredito, da teoria do antropológico didático. Esse tecnológico não é de computador, mas da questão da técnica mesmo, das técnicas, procedimentos matemáticos. E esse conhecimento tecnológico, ele é fundamental para o conhecimento reflexivo. Tá? Esse conhecimento reflexivo que vai fazer com que você, a partir desses dados, que vai pensar criticamente sobre eles. Né? Os conhecimentos matemáticos e tecnológicos, eles são fundamentais para o desenvolvimento do conhecimento crítico. Só que isso não significa que primeiro eu vou trabalhar o matemático e depois eu vou trabalhar os outros conhecimentos, mas que eles têm que serem trabalhados simultaneamente. E aí, de que jeito a gente pode trabalhar com esses conhecimentos de forma simultânea? Não só pelo ciclo investigativo, mas o Olho, por exemplo, vai sugerir vários cenários, né? Ele fala de semi-realidades, de realidade também, né? De trabalhar com investigações, com soluções de problemas. E aí, com solução de problemas... Já é 10 para 6. Esse sinal aí. Nossa, Sador, eu não vou nem ouvir você falar boa noite. Não, E uma das formas é o... Você colocou aí o relógio, então vou falar um pouco. Desculpa. Aí, além do... Você pode estar atrasado. Desculpa. Além do PPDA, tem as investigações, a solução de problemas, não é uma forma única, existem vários. Mas não é qualquer problema que você vai colocar, não adianta nada você colocar um problema tipo o que a moça da Vida é Bela colocou, né? Mas o importante é que essas preocupações estejam presentes na nossa mente, enquanto professores que preparamos aulas para os nossos alunos e enquanto pesquisadores também que produzimos conhecimentos a partir de e com os dados dos professores da educação básica, né, juntamente com eles, para que a gente vá conseguindo transformar a nossa sociedade. Muito obrigada, gente. Desculpa. Sador, como ele estava aqui, eu não fui olhando, porque eu estava gastando tempo demais, me perdoe. Não, é que a gente perdeu tempo tentando passar o vídeo, então você não levou tempo. Deixa eu fazer uma coisa, Eu falei. quando você falou do planejamento das questões, é o professor que traz as questões ou elas surgem do grupo? Então, o professor, ele leva o problema, né? Agora, as questões, elas têm que emergir. Se é o professor com a sala dele, tem que emergir dos alunos, tá? Porque uma das coisas, no início os professores falavam assim, não, mas a gente já leva as questões para as crianças, mas não é esse. Porque, exatamente, o ciclo é para ensinar as crianças, os alunos, a pensarem que tipo de coisas eu tenho que saber para responder aquele problema. Se você já leva as questões, eles não têm que pensar sobre isso. Eles vão aprender a fazer o quê? Responder aquelas perguntas, mas não a pensar sobre essas perguntas. Então, a educação matemática crítica, ela fala isso. É para além do procedimento e do conteúdo, mas que ele também se coloque questões sobre o que eu tenho que fazer para responder isso. Você falou rápido, Ele, em geral, eu já falo rápido, mas quando eu estou com pressa, então... Infelizmente ela tem que sair pelo aeroporto, tá? Puxa.
Eu peço assim, desculpas. Depois Eu faço 5 perguntas aqui para fazer. Não, deixa eu falar. Fala hoje para não falar nada amanhã. Você falou o quê? Tô de brincadeira, gente. Eu tô odiando. Mas o Salvador responde por mim. Eu faço essa você não conseguir responder, manda para ela. Isso. Esse é o meu. Gente, foi um prazer vê-los, mesmo que rapidamente, viu? E peço desculpas pela minha saída atropelada, mas sou eu que deixo as minhas filhas na escola amanhã cedo. Não tem outro jeito. Sadô, obrigada por me ouvir, foi um prazer te encontrar. Obrigado. Até a próxima. Obrigada. E desculpa. Nitidamente me pareceu tinha relação. Tchau, gente. Obrigada. Boa noite. Boa noite, já quase. Bom, eu vou tentar em meia hora, né, falar muita coisa que ninguém entende quase, para sobrar tempo para perguntar, porque se todo mundo entender o que eu vou falar, aí não tem graça. Bom, as perspectivas teóricas da matemática, na verdade, tem uma primeira parte que eu vou falar rapidinho, uma segunda parte que era encomendada, que é a teoria antropológica de dados também, eu vou pincelar alguns aspectos só para as pessoas que talvez não conhecem, né, a teoria, e espero que vai sobrar tempo para a gente conversar. Então, como eu coloquei aqui didática da matemática, eu trago justamente as linhas, tendências teóricas da escola francesa. Você vê que a Miriam apresentou uma outra tendência, que é a educação crítica, a educação matemática crítica. Então eu já reforço aqui que a pluralidade das tendências teóricas nada é mal. Ainda bem que a gente tem várias formas de olhar os fenômenos relacionados com o ensino e aprender a matemática. Porque nenhuma teoria vai dar conta de tudo que a gente observa. E cada tendência tem uma preocupação. A gente vê que a educação matemática crítica tem esse olhar, claro. Que a aluna aprenda a matemática de uma forma crítica, um olhar crítica sobre o cotidiano social, político, enfim, integrado àquelas situações. A didática da matemática não traz essa preocupação, de uma forma explícita, né? Ela mais foca os processos da matemática, a relação entre a matemática, o sujeito e o professor. Claro que nessa relação vocês têm vários outros fatores, fenômenos, mas que não são necessariamente estudados, as teorias não dão conta. Não é por isso que já estou alertando, que às vezes vocês têm algumas críticas, né, das pessoas que falam, a didática francesa, ela é, como que eu falar, ela é muito assim, muito assinada, e depende do que você quer olhar. Né? Qualquer um de nós escolhe a tendência que achar melhor atende à necessidade. Às vezes a gente mistura as tendências e é o caso nosso. Mas aqui eu vou falar mais dessa... Aí na escola francesa nasceram várias teorias, né? Desde os anos 70, que oficialmente começou a pensar numa teoria da educação matemática, a escola francesa chama de didática da matemática. E aí, desde então, foram desenvolvidas várias teorias, né? Teoria das situações, Rousseau, você tem a questão da dialética fraude-objeto, a noção do quadro, a noção da registro da representação, de Val, associada a outra coisa que desenvolveu ao mesmo tempo junto com isso. A gente tem a teoria dos campos conceituais, Vernion, né, que é psicólogo, mas a vida toda ele trabalhou com a equipe da didática da matemática. E a gente tem a teoria antropológica do didático, que eu vou falar um pouquinho, que foi desenvolvido por Chevalier, mas antes dessa teoria ele já tinha desenvolvido a teoria antropológica, a ideia de transposição didática, que era a ideia, pela noção depois de estar formando teoria. Você vê como que as coisas
evoluiu. Então eu aproveito, esqueci de responder para mim, pode anotar aqui, eu vou responder. Cadê o João? João foi ao banheiro. Daquele jeito, aquela questão de construto e modelo, né? Quando eu pego, aí eu vou mostrar mais para frente, dentro da teoria antropológica didática, é um modelo teórico. Mas nesse modelo teórico, vocês têm construtos teóricos que juntamente dão sentido a esse modelo teórico. É nesse sentido que eu falei para o João que, na verdade, ele está usando construtos. Né? Então, aí, a gente tem, recentemente, quando a gente fala recentemente, 10, 15 anos atrás, justamente essa dupla abordagem que é da Alain Robert, que, resumindo, ela fala, olha, quando você quer analisar o professor, você não pode só olhar o que o aluno aprendeu, a parte da ação do professor. Você tem que olhar a própria ação do professor. Além de olhar o aluno, tem que ver também a ação do professor. Ok? Aí, depois disso, a gente tem a gênese instrumental, que está mais usado ao uso da tecnologia, apoiado em Vygotsky, né? Rabaldel tinha desenvolvido essa ideia que foi emprestada pela área da matemática, principalmente Lectruche, que traz essa ideia de gênese instrumental. Não vou entrar em detalhes, senão a gente não sai daqui, estou só dizendo que existe. E depois, recentemente, introduziram uma ideia de gênese instrumental e gênese documental, que está muito próximo, uma ideia que é próxima de algumas etapas que a Miriam apresentou. Né? Como que tudo que o professor faz, documento o que é? É a preparação que o professor faz, é o produto da aprendizagem, tá? Todo esse processo que o professor faz para ter um documento que possa servir para ensinar alguma coisa ao aluno, e isso que o Lectruche chama de gênese documental. Tem uma teorização atrás disso que não vou entrar em detalhes. Aí eu falei da transposição didática, que é anterior à ideia da teoria antropológica didática. Bom, paralelamente a esses modelos teóricos que foram construídos também, a escola francesa desenvolveu metodologia de pesquisa, que é mais conhecida a engenharia didática, atribuída a Michel Article, que eles chamam de justamente a engenharia didática de primeira geração, que foi a primeira que foi formalizada, teorizada por Michel Article. Na realidade, a engenharia didática nasceu dentro da teoria das situações didáticas de Rousseau. A Michel Article foi encomendado um trabalho a Michel Article de ver como o que está sendo feito, o que é chamado de engenharia didática do Rousseau. E aí, na artigo ela publicou em 89, 88, e foi atribuído justamente a engenharia didática, porque ela teve o mérito de realmente estruturar, do ponto de vista teórico, as fases. Né? E recentemente, em 1989, 99, foi feito no Municipal de Verão, justamente que o tema é sobre a engenharia didática, as perspectivas de evoluções. Né? Então, essa engenharia didática da primeira geração evoluiu por engenharia didática de segunda geração, que, resumindo, você vai partir do que já, por exemplo, o João não está aqui, mas eu vou partir, por exemplo, do trabalho que o João fez, e eu vou construir um instrumento que o professor possa usar na sala de aula. No lugar dele fazer todo o trabalho que o João fez, faz o quê? Claro, uma equipe de pesquisadores, junto com os professores, vão reconstruir um material que leve em consideração todos os resultados que o João encontrou e que possam servir ao professor como instrumento para, por exemplo, trabalhar com provas e demonstrações. Claro, ele parte do que é já produzido para construir um material para o professor. Isso que introduzi isso foi Marie-Jeanne Perret-Lorian, que foi aluna também do Rousseau. E, em realidade, do Pé,
o PEP em português, Percurso de Estudo e Pesquisa, né? O REI em espanhol, né? Recorrido de estudo e de investigação. Também foi desenvolvido, teorizado, a gente pode dizer, nessa escola de verão, mas chega lá já bem discutindo essa ideia que parece muito ao esquema que o William apresentou, né? Que na verdade você vai partir de uma questão aberta, matemática, e que vai gerar outras perguntas, os alunos trabalhando vão gerar outras perguntas e respondendo a 10, 15 perguntas que foram geradas a partir da pergunta genérica, o aluno acaba construindo um conjunto de conhecimentos, de saberes matemáticos que o professor, claro, pilotando esse processo. Então, e paralelamente a isso, a gente tem a engenharia de formação de professores, justamente, que está apoiada nesses diferentes tipos de engenharias, porque ela é específica para a formação inicial ou continuada de professores. Bom, agora, eu coloco aqui de uma forma muito rápida, tudo isso significa, o que eu escrevi aqui, se não dá para ver, não basta dominar muito bem sua disciplina para ensiná-la. Isso aí todo mundo sabe, não precisa ser o doutor em matemática pura para ser um excelente professor. Okay? Então, para isso que a gente tem, eu vou trazer tudo para ficar mais rápido. Então, a gente vê que, na realidade, o que acontece? Claro que a gente tem que dominar os saberes, né? Saber científico, o da referência, que são uma condição mínima para o professor saber. Então, esse saber, ela é adequada, repensada na hora da escolha do currículo, na elaboração de livros didáticos, para dizer que, olha, esse saber deve ser ensinado. Por isso que deve ser ensinado, que é balizado pelo PCN ou na BNCC. E esse saber, o professor também faz o seu trabalho de preparação de aulas, faz algumas adequações e finalmente o aluno recebe, entre aspas, esse saber preparado. Então, nesse processo que o professor chama de transposição didática, o saber científico sofre adequações e se torna o que geralmente aqui no Brasil chama de saber escolar, ou conhecimento escolar, ou matemática escolar. Então a gente tem que ver a distância entre o que foi ensinado ou o que é matematicamente aceito. Então aí que significa ter um trabalho de natureza epistemológica que o professor precisa fazer. E nesse processo vocês têm justamente obstáculos que podem aparecer, obstáculos de natureza epistemológica, que é uma ideia que partiu do Gaston Bachelard e que o professor adequou justamente ao contexto matemático e identificou um conjunto de obstáculos, e mais especificamente obstáculos epistemológicos e obstáculos didáticos. Obstáculos epistemológicos dizem respeito à natureza do objeto matemático da sua construção, e obstáculo didático diz respeito à escolha do professor. Então, as coisas que eu faço para... E essas escolhas dependem justamente da, como a gente fala, o que a gente chama de variáveis didáticas. Então, esse esquema está mais ou menos resumindo o que eu vou falar mais à frente. Então, resumindo isso, eu vou falar um pouquinho da teoria de Platão, da teoria antropológica didática, também nesse cenário de vários modelos teóricos que foram desenvolvidos, nasceu justamente a teoria antropológica didática. E a teoria antropológica didática, historicamente, nasceu das críticas que foram feitas sobre a transposição didática.
Porque muita gente falou que a transversalidade que ela parece bem colada ao sistema educativo francês. Mas, na realidade, várias pesquisas mostraram que ela não segue necessariamente essas etapas que eu mostrei. Porque, por exemplo, o pessoal pegou o exemplo da biologia, educação física e outros, que mostram que tem algumas etapas que não são necessariamente seguidas. Então, nessa crítica que o Chevalier justamente introduziu uma teoria um pouco mais ampla, né, que agrega a ideia de transformacionalidade, mas traz outros elementos que a gente vou pincelar rapidinho. Então, uma ideia, começando a falar, objetos primitivos que foram introduzidos antes de formalizar a TAD, o que ele chama de as questões de objeto e instituição. Okay? Então aqui eu vejo que e a instituição, X é uma pessoa, que pode ser aluno, professor, e o RO, a relação institucional a O. Ou seja, posso dizer que a minha relação com a teoria antropológica didática, eu, hoje, não é a mesma para alguns de vocês, que talvez a primeira vez que estão ouvindo esse modelo teórico. É que RO, relação pessoa de X a O, né? Que essa teoria, por exemplo, na antropologia, existe porque eu sei e entendo alguma coisa dessa teoria. Okay? Se não, alguém que nunca tinha ouvido, que, bom, até então, talvez até hoje, para essa pessoa, não existe. Mesmo tendo ouvido essa teoria hoje, ainda não tem uma relação forte com ela, precisa estudar para saber a mente, para dizer que essa teoria existe. Existe no sentido que eu posso usar como ferramenta. E aí nessa, ou existe para X, a teoria existe para mim, a teoria existe para mim, porque eu conheço alguns elementos da teoria, alguns construtos da teoria, que fundamentos de teoria. Se não tiver isso, não posso dizer que conheço essa teoria. E a questão do objeto. Então, nessa teorização, na realidade, na escola francesa, se faz a diferença entre saber e conhecimento. Okay? O saber é situado na dimensão social, ou seja, a gente não pode dizer situado do lado da teoria, do lado da matemática, cientificamente reconhecido na área da matemática. Então, ou seja, a categoria particular de objetos socialmente compartilhados, do ponto de vista da matemática. E aí pode ser, você sabe, pode ser ensinado, pode ser aprendido. Okay? Não pode ser conhecimento sem ser aprendido. Por quê? Porque não pode ser conhecimento. O conhecimento, na verdade, é do lado da prática, do saber fazer. Eu digo, por exemplo, alguns exemplos, acho que foi o João que pegou, na resolução de equações teorema de Pitágoras, foi o exemplo, né? Bom, na realidade, eu digo que às vezes tem aluno que conhece o teorema de Pitágoras, ele usa em determinadas situações, uma aplicação direta, mas ele não tem o saber sobre o teorema de Pitágoras. Okay? Saber fazer. Você tem um triângulo ABC conhecido, terceiro não, ele aplica, mas como você falou, dizer por que isso é feito, porque eu posso fazer isso, raramente aluno não tem. É nesse sentido que a gente faz a diferença entre saber e conhecimento. Então, o conhecimento é justamente, como a gente diz, uma ação individual, não compartilhado socialmente. Eu tenho conhecimentos que eu não estou compartilhando com vocês. E agora, a TAD, por exemplo, tem uma comunidade que está compartilhando o saber sobre a TAD. Então, como eu falei, a diferença entre saber é do lado da validação científica, para resumir, conhecer é do lado prático, saber fazer.
E isso vai aparecer em tudo o que eu vou falar. Então, e aí uma coisa que é importante, tudo saber é um saber de uma instituição. Quando eu digo TAD, eu digo é um modelo teórico que pertence a uma instituição. Instituição de educação matemática. Ou mais especificamente didática da matemática escola francesa. Okay? E aí o mesmo saber pode viver em instituições diferentes. Esse saber, por exemplo, TAD, vive na instituição, comunidade da educação matemática, e vive na minha instituição, eu como professor, e na instituição aluno que está tentando usar, entender aquela situação para usar. Então, e isso traz justamente que o fato de pertencer a diferentes instituições traz algumas exigências, condições e restrições que são problemáticas a gerenciar. E aí traz também as questões da natureza do objeto. Quais são os conhecimentos que alimentam a TAD? Você vai ver alguns elementos agora. E quais os elementos que a TAD alimenta? A TAD existe na comunidade científica da educação matemática? Por que existe? Então a gente pode dizer a mesma coisa. Teorema de Pitágoras. O que é Teorema de Pitágoras? O que existe e por que em relação ao Teorema de Pitágoras, que você trouxe agora? Quais são os elementos matemáticos, os objetos matemáticos que alimentam o Teorema de Pitágoras, que fazem com que o Teorema de Pitágoras faça sentido? Quais elementos o Teorema de Pitágoras alimenta que permite construir outras coisas usando o Teorema de Pitágoras? Então essas aí são questões relacionadas com a ecologia do didático, a ecologia onde vive o objeto. Será que deixa de viver? O que a gente sabe, se a gente compara, por exemplo, matemática moderna, advento da matemática moderna, dos PCNs, agora BNCC. Antes da matemática moderna, a gente dava ênfase muito grande a provas e demonstrações. Na época da matemática moderna, a geometria sumiu. Então a geometria não vivia mais, deixou de viver no sistema daquela época, no currículo da escola básica daquela época. Depois da matemática moderna, apesar de não ter um currículo oficial, em alguns estados a gente vê que a geometria voltou. Mas ela ainda não vive nos livros didáticos. Ela fica lá no último capítulo e o professor raramente tem tempo de chegar lá. Isso já foi discutido por vários autores, inclusive a própria lei. Então, essas questões são importantes. Então, o que poderia existir, sob quais condições? Aí sendo dado um conjunto de dados, de condições, como objetos são levados a viver, ou ao contrário, são impedidos de viver nessas condições. Eu pego o caso do Teorema de Pitágoras, que é o exemplo que o João pegou. Eu digo, qual a razão de ser do Teorema de Pitágoras no ensino básico? Exatamente, não para ser usado como ferramenta para fazer provas e demonstrações. Raramente a gente não vê uma atividade que faz apelo a Teorema de Pitágoras para fazer uma demonstração. Ele é geralmente usado aqui no Brasil, nos livros do ensino básico, para fazer contas. Uma geometria algébrica. Você tem duas medidas, calcula a terceira. É um X que tem que determinar. Então a gente pode dizer que a razão de ser do Teorema de Pitágoras é fazer um cálculo algébrico. Não serve, não vive para ajudar a fazer provas e demonstrações, como eu falei. Então a gente vê que nesse processo de transformação didática, eu trago o mesmo esquema, mas de outra forma, precisamos ver o modelo epistemológico de referência que permite a fazer essa análise, porque na hora que a gente faz a escolha, a gente faz idas e voltas sobre a natureza do objeto que a gente está manipulando, o objeto que a gente está ensinando aos alunos. Então, se para mim
o Teorema de Pitágoras está num edifício maior que a geometria euclidiana, ele tem que dizer qual é o significado do Teorema de Pitágoras nesse edifício. Então ela não pode, esse teorema não pode só servir para fazer contas. Então por isso que a gente coloca esse esquema que a gente prestou de Gascon. Mas é o mesmo lá. A única coisa que é além de mais que a gente coloca de Gascon é essa modelo interferência. Então esse processo de transposição de dados nos leva a vários questionamentos, né? Que a gente, como pesquisadores e como professores, precisamos tentar responder. Quais são os saberes de referência que legitimam os saberes ensinados? Ou seja, pega o Teorema de Pitágoras, ele está num edifício maior que a geometria. Então, quais são os saberes que legitimam o ensino do Teorema de Pitágoras? E aqui fazem o que? A Teorema de Pitágoras tem outras aplicações, outros usos que fazer continhas. O que faz com que um saber exista nessa instituição, a instituição escolhida? Ou seja, na escola, por exemplo. Vamos ver também a distância entre o saber ensinado e o saber da referência. Porque a distância, se o que é ensinado é muito longe daquele que foi o saber da referência, aí tem que perguntar. E acho que é um pouquinho o que a Miriam falou. Não, apesar de fazer uma educação matemática crítica, tem que ver qual matemática é ensinada. Foi ensinada ou qual matemática foi aprendida. Okay? E uma outra questão, quais são as restrições e condições que esse processo exige, porque a gente está sujeito a uma instituição, a escola, que é ela mesma sujeito, não é? Às restrições de uma instituição maior, Secretaria da Educação, Ministério da Educação, etc., que vão impor exigências que vão interferir naquilo que a gente faz como professor. E aí, o relação com o saber, dá para ver? Eu tenho um indivíduo X, né? Então esse indivíduo X, ele deve estar ele sofre interferências ou exigências das instituições 1, e 2, e 3, etc. Várias instituições. O objeto que está ensinado está aqui. Então, esse sujeito, que é o professor, o aluno, ele vai sofrer as interferências. Ok? E o objeto, ele pode estar em várias instituições. Então, é isso que a gente descreve aqui. A relação pessoal do indivíduo X ao objeto O é o sistema de todas as interações, sem exceção, que X pode ter com o objeto O. Okay? É isso que a gente chama de sistema, a relação, né? A relação pessoal do objeto, é todas as relações que esse X tem com as grandes instituições e o objeto que foi desenhado. Então eu trago quase o mesmo esquema, só acrescentando o que está em vermelho. A relação de X com O emerge de uma pluralidade de relações institucionais, que Chevalier chama de RI1, P1, O, etc. Tem várias relações que a relação de X com O emerge, por exemplo, a relação de João, que ele é o homem do dia, né? A relação do João com a dissertação dele, trabalho finalizado, foi influenciada por vários autores. Além da orientadora, todo o processo do curso que você
teve, você já contou isso, né? O curso que você acompanha para as disciplinas, né? Os autores que você leu, né? Sobre prova e demonstração, tudo isso tem tido a influência sobre você, que no final você teve uma dissertação ótima e aprovada hoje. Então, tudo isso coloca uma questão metodológica. Como descrever a relação institucional, ou seja, aquela RXO. Como que a gente pode descrever isso? Então, justamente para descrever isso, Chevalier e Bosch, Mariano Bosch, dizem que precisamos fazer uma análise praxeológica. Aí eu vou explicar o que é isso. Okay? Bom, a abordagem praxeológica, a primeira coisa, a TAD é um dos postulados, uma das premissas antropológicas, porque estudo do homem. Okay? Então, didático porque frente às situações matemáticas. Então, resumindo, a teoria antropológica didática é estudo do homem frente às situações matemáticas. No nosso caso, se a gente pegar uma disciplina frente a tal disciplina. Okay? E aí, o segundo postulado é que nossa vida é regulada por um cumprimento de tarefas, por um conjunto de tarefas. Bom, e aí, chegar hoje para assistir essa nossa conversa, nesse horário, era uma tarefa. Chegar, a outra tarefa é ter uma técnica para não dormir. Chegar a ouvir uma tarefa, como que eu faço para não dormir? Então eu vou usar uma técnica, uma forma de eu resolver o meu problema, que é não dormir ouvindo o que estou falando. Coisa que eu não entendo. Ok? Então está dizendo que nossa tarefa, nossa vida é regulada por cumprimento de um conjunto de tarefas. E cada tarefa, a gente tem pelo menos uma forma de resolvê-la. Ou seja, chegar aqui, nesse auditório, antes de 5 horas, era uma tarefa. Então, tinha, dependendo de onde a gente vem, tem várias formas, basicamente, para chegar aqui. Cada um de nós escolhe o caminho que achar melhor para chegar aqui. Mas essa escolha é sempre justificada. Então, se a gente trazer isso para a matemática, eu pego o problema que o João apresentou, né? A soma dos ângulos de um triângulo é 180, demonstrar que a soma dos ângulos, né, em termos de um triângulo 180 é uma tarefa. Okay? Como que eu faço para... Qual técnica ou técnicas eu posso usar para resolver essa tarefa? Bom, ele sugeriu, por exemplo, traçar uma reta paralela a um dos lados. Ok? A técnica era traçar o quê? Ele vai usar o ângulo das retas paralelas cortado por uma reta transversal. E aí um ângulo que está lá do outro lado vai ficar alinhado no ângulo raso. Né? Então a gente vai usar. Por que ele usou isso? O que justifica aquela construção? Porque ele vai usar com tecnologia, ou seja, a justificativa, a teoremas relacionados com ângulos alternos internos. Então ele tem uma justificativa que faz com que eu optei por traçar aquela reta paralela a um dos lados. É usar um dos teoremas relacionados com ângulos alternos internos. Então, e aí, essas propriedades estão num edifício maior, que é a geometria, que chama de teoria. Então, a gente tem os 4 T's. Bom, ele não indica tudo como T, mas a gente chama geralmente de 4 T. Nossa vida é regulada por um conjunto de tarefas, e um primeiro T, que pode ser resolvido por um conjunto de técnicas, ela mesmo justificada por um conjunto de tecnologias,
Tecnologia aqui é definição, é teorema, é axioma, ok? E tudo isso justificado por uma teoria. Então, são os 4 P's. Um exemplo de tarefa: faturar x mais x vezes y. Bom, temos, se já ABC é um triângulo retângulo, um A, tá ok. Calculo BC. É uma tarefa, ok? Aí vai, tem alguns exemplos de tarefas. Resolver, ou seja, quando eu digo resolver, sem dizer ok, não é uma tarefa. Né? Subir só não é uma tarefa. Quando eu vou especificar subir a escada, aí sim, eu sei o que deve ser pedido. Então, alguns exemplos aqui de tarefas. Então, aqui tenho justamente para resolver esses problemas, por exemplo, a gente, para resolver essa equação, a equação anterior, essa equação a gente pode fazer o quê? Uma técnica que eu vou chamar de T31, fatorarmos e aplicamos a regra do produto nulo. Okay? Então aqui a gente pode fatorar, isolar x mais 1 e aplicar a propriedade fundamental da igualdade. A gente pode também fazer o quê? Aplicar a distributiva, né? Reduzir os termos semelhantes e chegar a uma equação, se der uma equação do segundo grau, do tipo ax ao quadrado mais dx mais c igual a 0. Okay? Então, nesse tarefa, a gente justamente tem a tarefa T3, uma técnica T31, que é justificada por uma tecnologia, né? Pode ser aqui a regra do produto, e aí tudo em álgebra. A teoria está dentro da álgebra de modo geral. Então, esse é outro exemplo também que eu trago aqui, só para isso daí fácil mais. Então, outro exemplo é uma análise fraxológica de livros didáticos, modelo de atuação. Bom, escrevi um artigo justamente para como a gente usa a teoria antropológica para analisar os livros didáticos. Né? Ele está livre lá no Research Date, o que você acha? Qualquer jeito aqui eu pego o exemplo de uma colega que foi minha aluna de doutorado em 2005, justamente que, trago um exemplo, análise fraxológica, ela analisou um livro de dados sobre o modelo de equação e ela identifica que existe uma codeterminação entre as tarefas didáticas e matemáticas, uma relação das tarefas propostas e do ponto de vista matemático. E aí, para ela, descrever e analisar as organizações matemáticas, matemática didática, propostas nos livros didáticos, refere-se à realidade matemática. Quando a gente faz uma análise matemática das organizações matemáticas, a gente está olhando a matemática que está atrás. E depois a gente vê o modelo didático, a proposta didática. Esqueci de dizer que quando a gente tem aquele esquema que eu dei, tarefa, técnica, tecnologia, teoria, é isso que chama lá, chama de organização, praxeologia ou organização praxeológica. Okay. Então, para ela, essas tarefas podem ser descritas e analisadas por meio de tarefas técnicas, tecnologias e teorias. Vamos ver um exemplo que ela dela. Algumas tarefas que a gente acha nos livros didáticos com relação ao modelo de equação. O construir um modelo de equação por simulação. A técnica, né? Ele fala que vou trazer a fórmula, dando a fórmula diretamente.
E o técnica 2, como limite do modelo binomial. Técnica 3, baseado nos postulados de equação, mas sem apresentar a demonstração, ou seja, já traz uma equação e entrega, como a gente faz com o teorema de Pitágoras muitas vezes. Baseado nos postulados de equação, apresentando a demonstração. Isso na hora que você analisa os livros, você tem livros que demonstram, outros não. Ou baseado nos postulados de equação, é usado o limite do modelo binomial. Agora, uma outra ideia que o Chevalier traz, justamente, esse livro de codeterminação de dados que eu falei, para Chevalier, e a gente pode concordar com ele, acho, tudo que a gente faz com professores é sujeito, é submetido às exigências e restrições de vários atores. Então, esses atores são a civilização, ou seja, a época no qual a gente está vivendo. A gente vê o Brasil hoje. Não tem. É a barbárie desse Hã? É a barbárie desse Ia dizer isso. Então está interferindo muito naquilo que a gente está tentando fazer. O BNCC, que a gente critica. Né? Bom, o PCNs, as decisões, se a gente pode pegar só no nível da educação, do sistema educativo, as decisões, a gente se pergunta às vezes se realmente a gente está alfabetizado, se a pessoa for para a escola algum dia da vida. Então, serve para dizer que está interferindo sobre isso a sociedade, a escola, né, a pedagogia, a disciplina, a área de conhecimento dos setores, tema e questões. Então ele coloca aqui, por exemplo, que olhando para a estrutura educacional do ensino brasileiro, conforme disciplina a legislação vigente, o instrumento com o qual a sociedade exerce sua influência na escola, a legislação abrange desde a creche, destinado a crianças de 0 a 3 anos, a pós-graduação, doutorado, último nível de escolarização. Então você vê que essa lei, teoricamente, disciplina tudo que deve ser feito na escola. Então, a gente é submetido a isso, mesmo não respeitando, é isso que regulamenta a estrutura. Então, a estrutura, dentro desse esquema de Chevalier, né, corresponde aos elementos de escola. Né? Isso que a gente escolheu. No universo, nos níveis de codeterminação, da influência do processo de transformação de dados definido pelo autor. Então, a gente pode conjecturar que a representação dos níveis de codeterminação da transformação de dados pelo ensino brasileiro tem um componente complexo. A estrutura educacional, que inicialmente se divide em educação básica superior, sendo que ambas se subdividem, constituindo novas estruturas também subdivididas. Então, a gente se pegar no ensino básico, por exemplo, no ensino fundamental 1 e 2, tinha uma denominação, mudou, e as pessoas querem fazer uma outra estrutura, então sempre a coisa está interferindo naquele que deve ser, aquele que eu devo ensinar para o professor. Então, a instituição, né, é quando é uma disposição social que vai justamente impor, né, eu, professor, aos alunos, né, algumas condições e restrições que vão intervir naquilo que é o meu trabalho. Então, e aí os diferentes segmentos aqui em jogo, com as suas particularidades, né, proporcionam a construção de perspectivas diferentes pelo professor, em cada nível, consequentemente com seus alunos.
isso é uma coisa que é importante. Bom, aqui realmente fez uma síntese bem resumida. Agora, em relação, para já para deixar perguntas, o que é importante nesse processo? Para a gente discutir o que a gente fala, o problema didático do professor deve levar em consideração, na hora que a gente vai estudar o problema didático, que o Gaston chama o problema didático do professor, devemos estudar a dimensão epistemológica do objeto, ou seja, qual é a natureza do objeto que a gente está querendo ensinar, qual é a nossa referência para discutir o objeto matemático, qual é a referência que tenho para discutir o objeto. Então, depois, a partir desse objeto de referência, que ele chama modelo epistemológico de referência, nós temos condições de analisar o que ele chama de dimensão econômica. Ou seja, vamos apoiar sobre a referência, do ponto de vista matemático, para ver como esse objeto é proposto nos currículos e nos livros didáticos, e como que ele é ensinado nas práticas pelos professores, na prática pelos professores. Por exemplo, pensando nesse exemplo, teoria de Pitágoras, do ponto de vista econômico, tem gente que acha que é fácil dar a fórmula e aplicar. Não, dá a figura bonitinha naquela posição, no quadro, dá a fórmula e exemplo aplicar. Ganha tempo. Agora, o aluno aprendeu alguma coisa? Mas tem outra perspectiva que fala, tudo bem, essa fórmula eu vou chegar nela, mas eu preciso fazer todo o processo de construção para o aluno entender como chegar ao teorema de Pitágoras. Então, você vê, então, do ponto de vista da transformação didática, você vê que tem dois aspectos que são em jogo, né? E aí isso traz à tona justamente a dimensão ecológica, né? Qual que é a razão de ser desse objeto do teorema de Pitágoras na escola? Então, essas três dimensões vão te dar elementos para você dizer quais os problemas que geralmente são encontrados para ensinar aquele objeto matemático e o que eu posso propor agora, que aí tem que comparar esse modelo de referência com o modelo dominante. O que é o modelo dominante? O que se faz geralmente na escola, o que a gente observa nos livros didáticos, o que os professores de modo geral fazem. E aí, a partir do meu modelo de referência, eu faço um modelo alternativo, que tem o propósito de minimizar os problemas que a gente encontra no modelo dominante. Vai para por aqui, para deixar aberto, e deixar algumas referências para alguém que quiser aprofundar mais. Tem 2 páginas de referências sobre isso, pincelado. Agora, estou pronto para perguntar. De Miriam, eu não sei se eu vou conseguir responder mais. Quem quer fazer pergunta, gente? Pode falar. Eu economizei a pergunta para a colega lá. Tá. A gente embora. Bom, a gente aqui, no nosso grupo de pesquisa, aqui dentro, nós temos um grupo de pesquisa, e dentro da nossa interpretação sobre a transposição didática, muitas coisas agora meio que fez a gente refletir e ao mesmo tempo voltar a fazer um processo de alteridade. Agora é assim, agora é assado. Nesse processo de transposição didática, como se encara o objeto? De maneira... Como a transposição didática encara o que se chama de objeto a ser ensinado? Me pareceu platônico, ou seja, tem objeto e a gente vai ensinar o objeto. Ou não é essa a interpretação? Não. Tá. Você já ouviu essa questão, mas não é isso. Tá, mas é isso... Porque o platônico significa que a coisa está lá e não mexe e... Não. A transposição didática significa que você tem que olhar, tem que ter um olhar crítico sobre o objeto que está sendo ensinado. Você tem uma referência. Eu pego, por exemplo, olha lá, conceito de limite. Objeto matemático. Como esse objeto é definido do ponto de vista matemático?
como que ele é ensinado, de modo geral, na escola, na universidade. Aí eu vejo a diferença entre o que é ensinado, o que é a referência do ponto de vista matemático, o que é ensinado. Então, esse que é o processo. Eu vejo quais os problemas que eu tenho. Na hora que eu tenho a definição, por exemplo, formal do conceito de limite, que raramente é ensinado, é só em análise que as pessoas tentam analisar, ensiná-lo. Aquele que é ensinado. Qual que é o conceito de limite, de modo geral? Pega o conceito de limite, derivada, integral, etc. O que é ensinado? Fórmulas. Então, a gente dá receitas do aluno que o aluno aplica. Então você vê que, claro que eu não estou dizendo que você tem que ensinar formalmente, porque depende do nível dos alunos. Então o que é a transposição? Eu vejo o que é formalmente objeto, eu vejo o que é, no modo geral, o que é ensinado. Quando eu vejo o conceito de limite, a razão de ser do conceito de limite é aplicar fórmulas. Geralmente em funções usuais. Okay? Então, agora, você tem esse problema. Agora, a questão da transposição, o que eu faço para minimizar essa diferença? Eu entendi o que o senhor está falando, mas desculpa a minha ignorância, mas aí quando o senhor fala que tem um objeto definido e a partir daí você problematiza, isso ainda na minha cabeça eu tenho que trabalhar, porque me parece ainda uma perspectiva platônica. De ter um objeto e a gente vai problematizar esse objeto. Isso é minha... É institucional. Não. É institucional. Sim, mas essa... Ou seja, pode ser institucional, platônico. De qualquer jeito, Mas de qualquer forma... institucionalmente, Mas eu ia falar... Eu ia emendar isso. Desculpa aí. Não, é minha... Eu ainda preciso... Eu sei. É minha ignorância mesmo. Eu sei que... Não é ignorância, acho que é uma questão. Então, a sua questão, já alguém coloca isso. Eu Não. acho que, do meu ponto de vista, as pessoas, do meu ponto de vista, posso estar errado. eu ia emendar outra pergunta. Do ponto de vista institucional, o que é limite de função? Aham. Porque você não vai inventar, a não ser que você cria uma outra teoria sobre limite. Entendeu? Entendi. E nessa O conceito de limite que a gente ensina na universidade, no primeiro ano, geralmente, de ensino de universidade, objeto reconhecido do ponto de vista matemático. Agora, você como professor, você faz adequações para ensinar o que é limite. Você chega à ideia de limite como você pode. A gente evita, de modo geral, ensinar de forma formal o conceito de limite. Mas do ponto de vista institucional, a não ser que você queira inventar uma outra teoria. Você tem esse direito. Assim, a crítica, desculpa interromper, a crítica não é a questão de ser platônico ou não. Isso tem a ver Isso seria com a crítica, uma posição filosófica. É. A questão toda, e a crítica que surge da transposição, é em relação ao fato de que você precisa ter uma referência. E a referência acaba sendo a referência acadêmica. Então você acaba colocando, né, num edifício como Eu ia emendar essa pergunta agora, né? o nível superior, por exemplo, o nosso nível, assim, acadêmico. Até porque o A fato análise de... seria uma referência. Se fosse também platônico, não seria crítica, seria mesmo uma curiosidade. Ela hierarquiza. Hierarquiza, esse que é o problema. Então eu ia até... Só que a gente não tem como fugir. Não tem como fugir, porque se a gente for ensinar matemática... Mas aí a crítica... Agora, a forma de você ensinar, isso depende de você. Mas tem outras influências. Claro. Não só a teórica. Claro que Tem a não. influência do currículo, tem a Claro, influência da claro. sociedade, tem outras Aí a discussão vai influências. cair Quer dizer, sobre quando... Entendeu? Mas Quer dizer, a transposição didática diz isso. Isso, as pessoas querem criticar a transposição didática, mas eu entendo que chegou lá no caso, ele na verdade estava apontando alguma coisa que ocorre na nossa sociedade. É isso mesmo. Que a gente não consegue fugir dela também. Porque ele não está dizendo que você tem que seguir isso, porque essa é uma receita de bolo. Ele está dizendo, ele está apontando um problema didático. Que, de modo geral, é isso que é feito. Não adianta a gente fugir disso. A gente vai partir. Porque quando a gente parte do... Quando a gente faz um currículo, você pega os parâmetros curriculares, você pega o BNCC agora, o que eles fizeram. Vou partir do saber da referência e faz uma sugestão de como abordar alguns temáticos.
É isso que é feito, é essa crítica, essa reflexão que chegou lá atrás. Eu nem faço essa crítica não, na verdade. Era uma questão curiosa mesmo minha, sobre a perspectiva sobre o objeto matemático, aí de novo não tem nada a ver com a questão institucional. E aí eu estou vendo ali uma sequência de pensamento, de saber ensinar, o que aprendeu e a distância que aconteceu naquele meio. E na verdade eu queria entender como a transposição didática enxerga o contrário, porque, por exemplo, esse saber de referência ele é construído também em algum momento da história social, como o senhor falou, até institucional, mas o quanto disso aqui tem de volta para, de repente, ou não precisa criar outra teoria, mas influencia lá na frente, depois, nos saberes de referência. O que a transposição didática fala disso? Porque aí foi o que acho que foi a Ana Teresa que falou, essa perspectiva hierárquica da importância do saber referencial e do saber ensinado. Parece que existe essa hierarquia, não enxergo exatamente como hierarquia, mas enxergo um processo numa direção, num sentido. Num sentido. Eu não sei exatamente se o que a transposição didática quer ver do contrário. Você está vendo, um esquema estático, como eu mostrei. Sim. Mas a questão não é isso. Sim, é isso que A questão é, você faz a idas e voltas. Você entendeu? Na hora que você faz essa análise, na verdade, por isso que aquele esquema, você vê as flechas que eu mostrei lá, você vê, você vai, o que está sendo proposto. Aí você olha, sabendo a referência, aí idas e voltas. Porque de qualquer jeito, uma coisa que pode ser talvez classificada como platônica, a gente tem esse saber a referência, essa não é essa referência. Agora, quando falou, quando a gente faz essa análise, a gente olha o quê? A gente olha o que foi proposto. Por exemplo, no caso do BNCC, apesar do nosso amigo não quer que a gente falasse disso, tem que ver bem assim, os livros primários, já os livros como que chama o programa do livro? PNLD do primário já saiu. E aí todo mundo tentou seguir as habilidades, a gente fala. É habilidade agora. Habilidades da BNCC. Então, o que eu faço eu? Não sei lá. Algum lugar ele falam de... É a dimensão econômica, né, que você está falando. Essa é a dimensão econômica. Então, eu vejo essa dimensão econômica do ponto de vista do que está sendo proposto para chegar a essas competências. E aí eu vejo, será que do ponto de vista matemático faz sentido? Claro que depende do nível, mas não vou olhar no primário com o mesmo rigor o que o matemático faz, mas minimamente ele tem que ver, será que garante minimamente o significado do que aquele que a gente espera, mesmo em termos de competências. Porque eu avaliei, eu analisei, ajudei um livro que nem sei se foi aprovado. Tem várias atividades lá e eu sempre contestava, olha aí, isso não faz sentido. Primeiro, o título do capítulo. O título do capítulo não tem nada a ver com o resto. Isso é muito comum. Aí eu falo, olha, você entendeu? Eu falo, olha, meninas, bom, claro que são meninas que gerenciavam, que eram minha chefe. Aí meninas, não faz sentido. Mas não tiraram. Não tiraram de jeito nenhum. Tem algumas atividades, algum tipo de abordagem, por exemplo, a coisa de representar números na reta numérica. E é número numéricos tratando de numeração de 1 a 10. Naturais. Para isso não faz sentido, gente. Não é contínuo, né? Peraí, vocês podem pegar outra representação? Porque depois vão ver, na hora que vão avançar um pouquinho, a reta numérica é outra coisa. Completamente diferente. Então você está me induzindo uma concepção errada desde o primário que não faz. É isso que é a transposição didática olha. Existem problemas. Ok. Porque para eles nessa etapa não existe nada entre 1 e 2. É, justamente. Vão continuar achando. E vão continuar achando que não existe. Mas eu já participei de várias avaliações de livro didático, é isso direto. Veja, mas a pergunta foi de ignorância, tá? Não é ignorância, acho que foi pertinente. Foi por desconhecimento mesmo, porque a gente faz uma... Olha, acho que foi pertinente, porque você fez essa pergunta, alguém fez, eu não vou dizer o nome, mas a pessoa não quis me ouvir.
Eu gosto desse tipo de questão de provocação, porque na verdade é para provocar debate. Mas você fala, não foi provocativo a não ser pelo debate. Agora tem condição. Não, eu acho que é assim. Para mim, quando Porque a é gente... curiosidade, eu acho. Não, mas eu também faço isso. Às vezes eu pergunto porque eu não sei. Entendeu? Não, porque a gente lê o negócio, mas tem uma interpretação. Isso é Mas a verdade. gente não é estudioso Essa do teoria assunto. antropológica da utilidade é muito Entendeu? difícil. É difícil, não é fácil. Se a gente começar a ler o artigo de Chevallard, é difícil. É melhor ler o artigo da Mariana Bosch, Gascon. Porque eles pegam as ideias de Chevallard. Chevallard escreve de uma forma mais simples. Nessa a lista que eu dei, tem vários artigos da Mariana Bosch, do Gascon e vários outros pesquisadores da Espanha. Eles têm uma leitura mais acessível. Acho que em francês, né? Não, essas coisas aí tá em espanhol. Espanhol. A maioria dos artigos que eu coloquei estão em espanhol. Se você não acha, Você estava lá em se São você não Paulo. acha, você avisa para mim e passo para vocês. Você estava em São Paulo quando o Chevallard foi. Sim. 2 semanas seguidas. Isso, Lembra? Eu isso. fui. Muito animada, achando que eu ia aprender. Com ele que fica. Foi 2 semanas seguidas. Fui nos primeiros. É porque foram dias separados, assim, não foram 2 semanas corridas. Eu peguei o avião, fui nos 3, depois voltei na semana seguinte. Então eu falei, vou aprender, né? Mas o que eu fiquei mais triste é que o que eu achava que eu sabia, eu vi que eu não sabia. Porque quando ele começou a falar, eu vi que não é nada do que eu achava. Foi o que Aí aconteceu eu agora. voltei no avião tão deprimida que eu tivesse, eu vou morrer sem entender essa teoria. Mas Não, eu acho vai dar que mais tempo. Isso aconteceu hoje. Hoje pra Vai mim dar foi mais tempo que eu aprender. eu falei para você, vou contar para você. Ele é uma simpatia. Claro. Responde a todas as perguntas, só você continua viajando. Vou contar para você, porque eu fui quase em todas as escolas de verão. Que é realmente a escola de verão, referência da apresentação das novas criações teóricas. Quando ele apresentou aquela primeira parte que fala de relações e objeto, instituição, eu estava lá. Ele estava fazendo doutorado. Aquele dia, quando ele terminou o curso dele sobre isso, eu não vi alguém que entendeu o que ele falou. É o problema. Eu vi no avião assim, gente. Cara, imagina eu era estudante, eu menos. Inclusive, a gente tinha um grupo de doutorandos. E eles organizaram fazendo um jornalzinho. O dia seguinte eram piadas. Eu cheguei lá justamente trazendo aquelas fórmulas. Eu trouxe mais simples aqui. Mas as coisas deles realmente são muito fórmulas. E aí fazendo piada, porque a pessoa não entendeu nada. Faltam 2 minutos para 7 horas. Tá bom. Você deve estar muito descansado, porque acordou de madrugada para ir no avião. Obrigado, tá? De qualquer jeito, geralmente Pergunta final, se você quiser fechar. se tem alguém mais uma pergunta, eu respondo. Aí depois eu fecho. Quer mais que quer perguntar, Fê? Tá fácil. Perguntando se quer fazer mais alguma pergunta para ele poder. Mas eu quero- Não, eu estava discutindo aquela coisa dos exemplos, por exemplo, de Poisson, que no contexto da licenciatura em matemática, eu não fui formada, não abordaram esse modelo no meu curso de estatística, eu só sei do que se trata, porque hoje eu atuo na disciplina de estatística de um curso de engenharia. Isso. Então, o senhor falou aí dos exemplos, né, que eram mais difíceis, e aí eu acho que talvez nessa parte de Poisson, alguns tenham ficado também Não. perdidos. Não, com certeza. A questão é a seguinte, tem a tese da Maria Inês Miguel, né? Que ela defendeu em 2005, está disponível na página da PUC, se alguém tiver dificuldade em achar, você me avisa. Ela trata esses exemplos, ela traz mais exemplos justamente na parte da análise de livros. E ela traz justamente uma parte da referencial é a TAD. Foi em 2005. Então, porque realmente, o que eu estudei eu como estudante em Poisson? A gente ouvia que Poisson é limite da binomial, mas nunca se demonstrava o que é esse limite. A gente acreditava no que o professor falou, que está no livro. E ela traz justamente essa discussão. Justamente autoritário, como o João falou. Então, ela traz essa discussão e aí depois ela faz uma sequência de simulação.
usando Excel. Então, para justamente essa simulação, para chegar ao modelo que se aproxima desse modelo de função. Então, nessa tese tem mais detalhes, que aqui eu trouxe só uma pincelada. Eu fico sempre assim, você sabe que eu preciso, mas eu fico sempre com a impressão assim, quando se fala de sociedade, eu sempre ficava me questionando isso, eu não achava resposta. Era como se eu tivesse um objeto institucionalizado, e aí ele passava a saber a ser ensinado, ia sofrer transformações, até pelo currículo, políticas públicas, ele vai sofrer, e aí ele chega na sala de aula e ele é ensinado de alguma forma, que tem a ver com o professor, quem é o professor. E aí a minha impressão é a seguinte, como se fossem duas coisas distintas. Foi feita uma coisa aqui, ele foi sofrendo e passou. E na realidade, o que acontece? O saber científico, ele tem que estar na sala de aula da forma que ele é científico, claro, não com a formalização, não com a formalização, de uma forma elementar. Mas sem perder a cientificidade. Eu acho que a interpretação, essas pessoas vêm pé atrás, às vezes, com a transposição de idade, por achar, porque o jeito que ela é construída, parece que vai perdendo, sabe? Que vai perdendo os pedaços pelo caminho, aí chega lá na escola, pouco se tem para ensinar. E não é isso. Não é isso, na verdade, o processo da transposição é um instrumento para o professor precisar controlar, entre aspas, ver a natureza do que é ensinado no final. Porque quando você vê essas transformações, justamente tem um outro autor que fala, olha, na realidade, o ideal é que a distância entre o saber científico e o saber ensinado, aprendido, deve ser tal que o que é ensinado não seja de natureza muito diferente daquele que é esperado do ponto de vista matemático. É um instrumento para analisar isso, né? Vejo, por exemplo, um exemplo, uma tese que eu orientei sobre a simetria axial, ortogonal. A análise que ela fez, uma 13 anos, era da Bahia. Ela fez uma análise dos livros didáticos, do currículo. O que é a simetria axial? De modo geral, se ensina simetria axial no objeto, o que ela chama de no objeto. O que significa isso? Você procura se um objeto, um desenho tem eixo de simetria. E trabalha já dentro dele. Dentro dele. Ponto. Não se estuda o que é simetria axial. Não se estuda as propriedades. Então você vê, quando do ponto de vista da transposição didática, o que sobra para o aluno, o que o professor acaba ensinando? É simetria dentro do objeto. Ou seja, procura de eixo de simetria. Isso chama de eixo de simetria. Ela dizer, essa figura é simétrica. Na verdade, está errado dizer essa figura simétrica. Porque quando você fala que essa figura é simétrica em relação a alguma coisa. A quem? Então você vê, quando a gente faz essa análise do ponto de vista da transposição, a gente vê que não sobra muita coisa. Não se ensina muita coisa para as crianças. Porque pode ser até começar por simetria no objeto, mas em algum momento tem que estudar objeto de simetria. Objeto matemático de simetria. E aí, a análise que ela fez, não se faz isso. Esses professores que ela entrevistou também não sabiam. Não faziam além disso. Quando você ensina que eu quero dividir, sei lá, 360 por alguma coisa que tem zero aqui, tem zero lá no dividendo, divisor. Aí cancela aqui, corta aqui. Quer dizer, qual a teoria que tem ali por trás, na divisão? Né? O algoritmo de Euclides está ali, mas ele não aparece na escola. Você corta aqui, aí vai dar o erro, o resto não foi simplificado. Dividir por 10 aqui. Então isso é uma coisa assim, tem que ter. Você vai lá e chama de vigilância epistemológica. Você tem que ter vigilância epistemológica, senão você vai perdendo pelo caminho. É isso mesmo. Que é a transformabilidade dele para você ter uma vigilância epistemológica. Esse mesmo termo que eu não falei mais, obrigado. Porque tem que ver o que é de verdade ensinado, o que de verdade o aluno aprendeu. Porque se a gente quer algumas
competências nas leis iniciais, a respeitar o controle, a gente tem que ver o que é proposto, se leva a essas competências, minimamente. Mas o que a gente vê nos livros, e o professor do primário, de modo geral, não vai muito, a não ser que alguém que realmente recebeu uma formação como a Miriam fez, geralmente não vai além do livro. Então ele fica copiando exatamente o que está no livro. Bom, muito obrigado. Eu posso, eu tô 2 meses sem Fábio.